Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo as Profecias. Se você está chegando aqui agora, ou se você já passou por aqui outras vezes e ainda não é inscrito, faça sua inscrição e deixe também o seu like, é rápido e gratuito. O canal está começando agora e a sua ajuda é muito importante para o crescimento desse projeto. Quanto mais o ministério crescer, mais pessoas serão alcançadas e é esse exatamente o nosso propósito. Bom, o tema de hoje é muito importante, assista até o final e se você for impactado de alguma forma, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela força e que Deus o abençoe ricamente. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde, irmãos? Amém, na casa do Senhor. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, não é verdade? Quantos aí estavam com saudade de voltar aí para a casa de Deus? Depois de tanto tempo aí as igrejas fechadas, na verdade é muito bom ver a igreja novamente, não tão cheia ainda, né? Porque ainda não pode, mas em breve com certeza a igreja estará cheia novamente. Amém? Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estava lembrando, a primeira vez que eu preguei nessa igreja já fazem 6 anos. Na época a Vanderleia era professora da minha filha, do Colégio do Portão, Adventista do Portão, e nós nos conhecemos lá, fizemos uma amizade, e aí ela me indicou para o irmão Pelé, que na época era o primeiro ancião aqui da igreja, e marcamos uma data, e eu estive aqui com vocês há 6 anos. Alguém estava presente naquele dia? Amém, Deus seja louvado. Como o tempo passa, não é verdade? Passa muito rápido. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao tema dessa manhã. Antes de abrirmos a Bíblia e entrarmos no tema, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, assim como você está mesmo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, o Senhor nos fez uma promessa. O Senhor disse que daria o Teu Espírito Santo para todos aqueles que lhes pedissem. E nesse momento, Pai, antes de abrirmos a Tua palavra nessa manhã, eu peço, eu suplico, eu reivindico essa promessa para mim e para a sua igreja. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Quanto a mim, Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor conhece as intenções mais íntimas do meu coração. E o Senhor sabe, Deus, a luta que eu enfrento diariamente para vencer os meus pecados e para me manter consagrado a Ti. Mas mesmo assim, Senhor, eu ainda não me acho digno de transmitir essa mensagem tão solene, tão importante para a Sua igreja. Por isso, Pai, eu peço, em nome de Jesus, me esconda, Senhor, atrás de Cristo, atrás da rocha, da pedra angular, para que eu desapareça nesse momento e que Cristo seja glorificado aqui, Senhor. Receba toda a glória. Faça o Teu reino avançar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. O tema que nós iremos trabalhar aqui nessa manhã é esse aqui, ó. Reavivamento e reforma antes que seja tarde demais. Você poderia repetir comigo essa frase aí? Reavivamento e antes. Bom, o próprio tema já traz aí uma mensagem para a igreja, não é verdade? Será uma abordagem bem lógica, uma abordagem expositiva, exigirá bastante do seu intelecto, tá? A mensagem, vamos usar bastante textos, bastante teologia, então é preciso da sua concentração, não deixe que nada faça você perder a atenção nesse momento, tá bom? Não converse, tá bom? Deixe as crianças chorarem, deixe as crianças andarem, isso é normal, as crianças são assim mesmo. Mas vamos prestar bem atenção na mensagem, porque é muito importante, tá bom? Bom, abre a sua Bíblia então nesse texto que está aí na tela, Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ler o texto e aí então vamos entender o texto. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, ela é uma continuação, na verdade ela é paralela com a parábola das bodas de Mateus 20. Elas se completam, é como se fosse uma profecia, né? Uma completa a outra. A única diferença é que a parábola das bodas teve o seu início no ano 27 depois de Cristo, com o batismo de Jesus. E a parábola das 10 virgens
ela tem a sua aplicação iniciando no ano de 1844. E nós vamos ver isso durante o estudo. Então vamos ler o texto? O texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com quem? Com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Agora o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou quem, irmãos? O noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Queridos, primeiramente, essa parábola trata-se de uma profecia. Ela possui uma aplicação profética para a igreja atual. Por incrível que pareça, a parábola não trata da segunda volta de Cristo, como muitos pensam. No último versículo, quando diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora, não está falando da volta de Jesus, está falando do versículo 10. O que fala no versículo 10? Qual o evento que aparece ali? O fechamento da porta da graça. Esse é o contexto da parábola. Ou seja, vigiai porque você não sabe nem o dia e nem a hora que a porta da graça vai se fechar. É isso que o texto está sugerindo. O assunto principal dessa parábola é uma festa de casamento, onde aparecem ali o noivo, representando quem? Jesus. As 10 virgens representa quem? A igreja virgem. Por que a igreja virgem? Porque dentro do corpo de doutrina da igreja não existe nenhuma doutrina pagã, nenhuma doutrina falsa. Por isso a igreja é virgem. Isso não significa que as pessoas que compõem a igreja são perfeitas. Não. Significa que a igreja, doutrinariamente falando, é virgem, é pura. As lâmpadas representam o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, toda a igreja, as 10 virgens, elas saem ao encontro do noivo. E todas possuem o quê? O conhecimento da palavra. Todas têm a palavra nas suas mãos, a Bíblia nas suas mãos. Elas possuem conhecimento da palavra. E todas saem ao encontro do noivo. Até aqui todas são semelhantes. Mas a diferença, o texto diz que a diferença entre as virgens é que 5 são nécias e 5 prudentes. E o que difere uma da outra? No verso 3 diz que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O que é o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Ou seja, 5 possuem o Espírito Santo, 5 não possuem o Espírito Santo. É isso que o texto diz? Sim ou não? Quase isso. Não é bem isso. Por quê? Porque as nécias também possuem o Espírito Santo. Aonde? Nas lâmpadas apenas. Então todas têm o Espírito Santo. Agora a diferença principal está no versículo 4. As prudentes, além das lâmpadas, além do azeite nas lâmpadas, elas levaram também o azeite aonde? Nas vasilhas, o azeite de reserva. Aqui que está a diferença entre a prudente e a nécia. Ou seja, uma parte do Espírito Santo, Deus dá para toda a igreja. Não apenas para toda a igreja, mas para todas as pessoas. Isso é a misericórdia de Deus, a graça comum.
Existe a graça comum e a graça salvífica. A graça comum é dada para todo homem. Todas as pessoas têm oportunidade de serem salvos. Enquanto essa oportunidade estiver disponível, todos têm o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem conduz uma pessoa a Cristo. É o Espírito quem direciona a pessoa para Cristo e faz ela entender que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário e faz ela se entregar. Se o Espírito não atuar na vida de uma pessoa, é impossível dela entender o plano da salvação. Então, nesse aspecto, todos têm o Espírito Santo. Agora, existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ter o Espírito Santo de reserva. Essa é a diferença. O que significa ter o Espírito Santo de reserva? Durante o estudo vocês vão entendendo isso, tá bom? O que representa o azeite de reserva? Essa pergunta então fica no ar e nós vamos entender isso durante o estudo. Bom, queridos, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui para a gente pensar um pouquinho juntos. O que representa a vinda do noivo para o casamento? A compreensão dessa pergunta vai nos dar a resposta do que representa o azeite nas vasilhas e também toda a compreensão do resto da parábola. Se nós entendermos errado o que representa a vinda do noivo para o casamento, certamente nós entenderemos errado a aplicação da parábola para os nossos dias. O que representa a vinda do noivo para o casamento? Talvez alguns diriam que isso representaria a volta de Jesus. Sim ou não? Alguns acham que sim ou não? Tá. Então, se a vinda do noivo representasse realmente a volta de Jesus, nós teríamos um grave problema teológico na parábola. Porque a parábola não está tratando da volta de Jesus, ela está tratando do fechamento da porta da graça. E outros eventos também aparecem ali. Na verdade, essa parábola ela não chega até o segundo advento de Cristo. Esse é o grande detalhe da parábola. A vinda do noivo para o casamento, irmãos, não representa a segunda volta de Cristo a essa terra. A vinda do noivo para o casamento representa um momento em que Jesus se apresenta ao Pai, ao ancião de dias, para dar início ao que nós conhecemos como juízo investigativo. Bom, eu preciso provar isso para vocês agora, eu não posso deixar vocês na dúvida. Eu disse para vocês que essa mensagem é uma mensagem expositiva e lógica, então eu não posso deixar aqui vocês na dúvida. Eu preciso provar para vocês que isso é verdade, para vocês confiar no que eu estou falando a partir de agora. Porque até agora talvez vocês pensavam que era a volta de Jesus. Agora vocês entenderam que não é a volta de Jesus. Então surgiu uma dúvida na mente de vocês. Eu vou provar para vocês então que o que eu disse aqui está certo, não porque eu interpretei dessa forma, porque o texto, a revelação me mostra isso. Eu vou mostrar para vocês onde está a revelação. O grande conflito, capítulo 24. Vamos ler juntos aqui. A vinda de Cristo como sumo sacerdote ao lugar santíssimo para a purificação do santuário, de Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, de Daniel 7,13. E a vinda do Senhor ao seu templo, de Malaquias 3,1, são o mesmo que evento. Este também é representada pela vinda do noivo para o casamento, na parábola do quê? Das 10 virgens, de Mateus 25. Ficou claro, sim ou não? Compreenderam? Percebeu que ela compara a vinda do noivo para o casamento com Daniel 8,14 e Daniel 7,13. De qual profecia trata Daniel 8,14? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que teve o seu término no ano 1844. Portanto, essa parábola tem o início da sua aplicação no ano 1844. Para ser mais exato, no dia 22 de outubro. Um outro texto aqui para a gente entender melhor. Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a obra de juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando essa obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Então, no ano de 1844, deu início ao juízo pré-advento, pelos mortos.
O primeiro morto a ser julgado foi o primeiro mártir, que foi Abel. Abel foi o primeiro mártir. O juízo começa por ele, em 1844. E esse juízo vai passando por todos os nomes daqueles que já descansaram no Senhor. Quando essa obra for completa, o juízo começa pelos vivos. É disso que a parábola vai tratar. Entenderam? Bom, para ficar mais claro ainda, eu vou colocar na tela um esquema para vocês entenderem o momento em que nós estamos vivendo. Então a parábola, a aplicação da parábola vai de 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Olha que interessante. Só que tem um detalhe, né? Nós estamos hoje vivendo ainda nesse período aqui do Revivamento e Reforma e da formação da imagem da besta. Eu não vou falar isso aqui com detalhes porque não faz parte da mensagem de hoje. Mas olha quantos eventos ainda faltam para acontecer antes do fechamento da Porta da Graça. Todos esses eventos aqui no meio. E a parábola das 10 virgens, ela trata de forma detalhada. Eu não vou ter tempo aqui para detalhar tudo isso, mas eu vou pegar alguns eventos desse que a parábola mostra e mostrar para vocês. Ela detalha alguns desses eventos aqui, ó, até chegar ao fechamento da Porta da Graça no versículo 10 da parábola. Ok? Entenderam agora a aplicação da parábola? Sim ou não? Então, vamos continuar agora a aplicação aí da parábola. O que acontece quando alguém tem o conhecimento da palavra, mas não tem o Espírito Santo? Ezequiel 33, 31 nos responde. Olha o que diz o texto. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra ou em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Então o que acontece quando alguém tem o conhecimento da palavra, tem luz, mas não tem o Espírito Santo de reserva? Essa pessoa não coloca em prática aquilo que sabe. E essa é a diferença principal, a diferença básica entre a virgem nécia e a virgem prudente. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele disse, aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então o homem prudente, ele ouve as palavras, ele estuda, não só ouvir aqui no púlpito, mas estudar também em casa, ou uma pregação no YouTube, em qualquer lugar. Você ouve as palavras e pratica. Isso é ser prudente, biblicamente falando. Então a definição bíblica para ser prudente é ouvir e praticar. Já a definição bíblica no dicionário para ser prudente é uma pessoa que é precavida, uma pessoa que se prepara para um evento antes dele acontecer. E se você encaixar as duas definições, tem lógica. Por quê? Porque ao colocar a palavra em prática, nós estamos nos preparando para os eventos finais. Agora, para definir a diferença, então, de ter o Espírito Santo e ter o Espírito Santo de reserva. Ter o Espírito Santo significa que ele está do lado de fora. Ele não entrou ainda dentro de você. Ele está batendo para entrar. Isso é misericórdia. Ele está insistindo ainda para salvar o pecador. Quando o ser humano, a pessoa, entende isso e abre a porta, o Espírito entra. Quando ele entra, agora você tem um Espírito de reserva. Entendeu? Você foi batizado pelo Espírito. Você permitiu que ele entrasse dentro de você. E a partir de agora ele vai começar então uma obra de transformação no seu caráter, para preparar você para se encontrar com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. Entenderam a diferença? Para ser mais claro ainda, o azeite de reserva, como nós estamos dentro da parte escatológica da profecia, que começou em 1844, o azeite de reserva representa a chuva serôdia. O Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Isso é ter o azeite de reserva. O que a parábola trata então é o seguinte, para ficar bem simples aqui agora a nossa compreensão. Um grupo aqui dentro da igreja está se preparando para receber a chuva serôdia. O outro grupo não está se preparando. Bom, vamos continuar aqui. Parábolas de Jesus, capítulo 29. Veja o que diz esse texto. Na parábola, todas as 10 virgens
saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Percebeu lá fazendo uma aplicação para a igreja? Olha a parte amarela agora. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos têm luz. Todos têm informações. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Como na parábola, porém assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, muitos não estarão, o que, irmãos? Preparados. Não tem óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão o quê? Destituídos de quem? Do Espírito Santo. O que significa estar destituído do Espírito Santo? É não ter mais oportunidade de arrependimento e de salvação. Um dia, Lúcifer foi cheio do Espírito Santo. Mas, depois que ele se rebelou contra Deus, ele teve ainda a oportunidade de voltar atrás, se arrepender, abandonar os seus pecados, a sua rebelião e fazer parte novamente do coro celestial. Ele teve essa oportunidade durante muito tempo. Mas como ele continuou com a sua rebelião, chegou um momento que Deus disse: basta, não há mais lugar aqui para você. E ele foi expulso do céu. Nesse momento, o Espírito foi retirado dele e ele se tornou destituído do Espírito Santo para todo sempre. Entenderam o que significa ser destituído do Espírito Santo? Vai chegar um momento em que o Espírito Santo não mais vai atuar no coração do ímpio. É isso que o texto está nos dizendo. Mas tem um detalhe aqui no texto também que eu quero tratar com vocês aqui. Perceba que o texto diz que quando o clamor foi dado, o grito foi dado, ali ó, no final ali da frase, né? Aí vem o esposo, sai ao encontro. Muitos, quando esse grito foi dado, presta atenção ali no texto, nessa parte. Depois que esse grito foi dado, muitos não estavam preparados. Entenderam? Grave bem isso na sua mente. O grito foi dado, só aí muitos perceberam que não estavam preparados, depois do grito. Por quê? Foi o grito que acordou as 10 virgens. Olha o que diz o versículo 5, 6 e 7 ali. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Olha para mim. Quantas adormeceram? Todas. Até as prudentes? Sim. Irmãos, a profecia está nos dizendo que antes da volta de Cristo, a igreja estaria passando por um período de letargia espiritual, de sono espiritual. A igreja estaria dormindo espiritualmente. Inclusive, as prudentes, toda a igreja estaria dormindo. Isso é profético. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. A profecia diz isso para nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos 13, 11, e digo isto a vós outros que conhecem o tempo, que conhecem as profecias. Já é hora de despertardes do sono. Porque a vinda do Senhor está agora mais perto de vós do que quando no princípio cremos. Só que tem um detalhe. Lá no versículo 6, aí que vem um grande detalhe dessa parábola, que é a parte mais incrível. Diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, olha a palavra então ali, né? Então sugere o quê? Então sugere continuidade, resultado. Ou seja, o grito, depois do grito, o que aconteceu? Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Quando que elas despertaram então? Após o grito.
Ou seja, foi o grito que acordou a igreja. É isso que o texto está dizendo. Pergunta para o texto: o que é esse grito? Se nós entendemos o que é esse grito, podemos nos preparar para não ser pego de surpresa, sim ou não? Sim, com certeza. O que é o grito e quem deu o grito? Bom, vamos continuar então o texto aqui para mim mostrar para vocês o que é o grito. Eu não vou falar, eu vou ler os textos e eu quero que vocês descubram, tá bom? Para vocês não falar que é uma interpretação minha. Olha o que diz ali. Presta atenção. Parábolas de Jesus, capítulo 29. Deixa eu sugerir para você aqui a leitura de 2 capítulos do Espírito de Profecia junto com a parábola para você estudar mais depois em casa. O Grande Conflito, capítulo 24, e Parábolas de Jesus, capítulo 29. Se você ler esses 2 capítulos junto com a parábola, você vai entender essa interpretação que eu estou dando aqui, tá bom? Capítulo 24, marca lá. E esse que está aí na tela, esse capítulo aí, tá bom? E leia a parábola, esses 2 capítulos juntos. Aí a sua mente vai abrir de uma forma extraordinária para você compreender mais aí o que o texto está dizendo. Porque entenda uma coisa, irmãos, o texto que está na Bíblia, ele sempre vai ter uma aplicação específica, entendeu? Quando o profeta escreveu um texto, ele tinha na mente dele um propósito específico para aquele texto. Eu não posso pegar o texto e aplicar do jeito que eu quero, interpretar do jeito que eu quero. Eu tenho que entender qual era o objetivo do profeta ao escrever aquele texto. Tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pregando aqui uma pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Eu estou expondo o texto. Perceba que eu não saí fora do texto. Eu não saí fora do contexto do texto. Às vezes tem pessoas que abrem a Bíblia, lê o texto e sai do contexto e não explica o texto. Não, eu estou explicando o texto para vocês, o texto que eu li. A pregação está emanando do texto, não de mim. Entendeu? Isso é uma pregação expositiva, expor o texto para a igreja. Então eu li o texto, eu expliquei o texto e vou aplicar o texto. Isso é pregação expositiva. Ler, explicar e aplicar o texto. Continuando então, vamos lá para o texto. Numa crise é que o caráter é o quê? Revelado. Presta atenção. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Percebeu que ela está mencionando o texto que nós lemos, certo? E as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Agora, peraí. Ela usa aqui a palavra evento, né? Então eu tenho que saber que evento é esse. Porque ela está falando de um evento que queria acontecer. Ou seja, esse grito e esse evento é a mesma coisa. Entenderam sim ou não? Que evento é esse que ela está falando aqui? Preparação para qual evento? Oi? Olha aí, o irmão já falou ali. Isso que é legal. Legal eu não falar, né? Vocês vão entendendo o texto, vão raciocinando e vão pensando juntos. O irmão já falou ali, exatamente, é isso mesmo. É o decreto dominical, mas eu vou provar para vocês ainda com mais textos. Olha o que diz ali. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se a fé é real nas promessas de Deus. Queridos, agora eu pergunto para você e você vai responder com voz forte, né? Qual o evento que a igreja espera que vai colocar a igreja face a face com a morte? O decreto dominical. Entenderam? Então o que é o grito? O decreto dominical. Quando o decreto dominical for passado, a igreja vai acordar. Só que muitos não estarão preparados para aquele evento porque não se prepararam o quê? Antecipadamente para aquele evento. É isso que o texto está dizendo para nós. O que vai acontecer? Vamos ver. O resto do texto vai dizer para nós. Presta atenção o que vai acontecer. A irmã perguntou o que vai acontecer com aqueles que não estiverem preparados. Certo? Então, a continuação do texto vai explicar, tá? Inclusive, essa pergunta acho que tem ali na... Não, imagina. Obrigado pela pergunta. Eu só não vou responder essa pergunta para você porque a continuação do estudo vai responder, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora um outro texto para definir o que eu falei aqui.
Olha, percebeu que ela está falando de crise ali, né? Ó, numa crise é que o caráter é revelado e tal. E ela diz aqui que muitos não estarão preparados para essa crise, para essa emergência. E aí ela vai dizer assim, ó, esta crise será atingida quando as nações se unirem na o quê? Invalidação da lei de Deus. Queridos, nós estamos enfrentando uma crise agora, sim ou não? Uma crise sistêmica, todo mundo está enfrentando uma crise. Realmente, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão passando dificuldade financeira, é uma crise, isso é uma crise. Nós vivemos essa crise, está chegando no final, mas ela ainda está. O ano de 2020 foi um ano de crise para o mundo. Mas a grande crise, a grande última crise que vai assolar esse mundo, vai ser muito, irmãos, mas muito maior que essa. A serva do Senhor diz que pena nenhuma pode descrever o tamanho dessa crise. E essa crise será atingida quando as nações se unirem para a invalidação da lei de Deus. E isso já está o quê? Acontecendo. É só você analisar o cenário político, o cenário religioso do mundo. Isso já está acontecendo. Bom, quando deve ser feita a nossa preparação, então? Quando? Agora? Vamos ver o que o texto diz. Deveis, quando? Agora, preparar-vos para o tempo de prova. Queridos, olha para mim. Eu estou vendo alguns jovens aqui na igreja, e certamente esses jovens já fizeram faculdade, ou estão fazendo, né? Ou estão estudando. E eu quero perguntar para esses jovens, quando que você se prepara para a prova? No dia da prova ou antes da prova? Antes da prova, é claro. Se você deixar para se preparar só no dia da prova, o que vai acontecer? Você vai reprovar na prova, não vai passar pela prova. Entenderam? A aplicação aqui, teológica para a gente. Quando que se prepara para uma prova? Antes da prova. Agora, a única diferença entre a faculdade, a escola e o decreto é o seguinte. Lá na escola, a professora ela diz quando vai ser a prova, sim ou não? Ela dá uma data específica, olha, tal dia vai ter a prova, então eu vou passar o conteúdo para vocês, vocês vão estudar e no dia vocês vêm para fazer a prova, sim ou não? Agora, aqui não tem o dia definido, entendeu? Essa é a diferença. Por isso que essa preparação tem que ser diária. Eu não sei quando isso vai acontecer. Continuando o texto ali. Deveis saber agora se vosso pé está firmado na onde? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus, a rocha eterna. Precisais ter uma experiência o quê? Individual. E não depender de outros para vos servirem de luz. Uau! Interessante, né? Que ela diz ali que nós devemos nos preparar agora e ela dá até ali uma sugestão de como nós devemos nos preparar. Através de uma experiência individual. É importante ouvir pregações? Claro, é importante, temos que ouvir. É importante estudar as Escrituras, ouvir outros pregadores falando? Sim, nós aprendemos muitas coisas com isso. Mas a experiência deles não vai nos salvar, entendeu? Eu vou falar sobre isso lá no versículo 7, se eu não me engano, que lá aparece isso de forma bem clara. Vamos continuar aqui. O que acontece com aqueles que não estiverem preparados? Irmã, aí está a pergunta que você fez. Tá bom? O que vai acontecer com eles? Vamos ver aí, vamos ver o que o texto diz. Como eu disse para vocês, eu estou falando bem pouco aqui hoje, perceberam? Os textos estão falando. Por isso que eu coloquei muito texto ali, para mim falar pouco mesmo. Porque esse assunto é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado. Então eu não posso aqui expor a minha opinião, entendeu? O que vai acontecer com aqueles que não estiverem preparados? Vamos ver o texto. Não digo minhas próprias palavras. Quando digo que Deus passará por alto aqueles que tiveram tão grande luz e não deram valor à luz que tiveram, os obreiros da hora undécima serão chamados e darão à luz o verdadeiro valor. O que vai acontecer então com eles, irmãos? Serão passados por alto. O que significa isso? Serão substituídos pelos pregadores da hora undécima. Quem são os pregadores da hora undécima? Os que estão nas outras igrejas.
igrejas evangélicas, igreja católica, espiritismo. Queridos, Deus tem um grande número de pessoas fiéis dentro dessas outras religiões. E na hora H, na hora 1/10, que é... Quando é a hora 1/10? Do decreto até o fechamento da porta da graça. Essa é a última hora da história desse mundo. A última hora de prova. Quando o decreto for passado, todos vão ser obrigados a tomar a sua decisão. Não vai haver mais 3 grupos como tem hoje. Vai haver só 2 grupos daí. Ou você vai servir de combustível para o fogo, ou você vai ser uma bandeira nas mãos de Deus para proclamar a última mensagem. Não vai ter como mais ficar em cima do muro. Entenderam? E aí, o que vai acontecer? Muitas pessoas que estão lá fora hoje, nas outras igrejas, vão ouvir essa mensagem, vão aceitar essa mensagem, vão dar valor para essa mensagem, e aqueles que não deram valor à mensagem serão substituídos, serão lançados fora da igreja. Olha um outro texto aqui, ó. Esse aqui é para os jovens, hein? Mensagens aos jovens, página 49. Na hora 1/10, Deus chamará servos seus, jovens, para ocupar o lugar que a apostasia deixou aberta. Esses são os que se unirão ao povo de Deus para dar o alto clamor. Entenderam? O que é o alto clamor? As 3 mensagens angélicas sendo pregadas a todo mundo com todo o poder. Quem vai se unir à igreja para concluir esse propósito? Os pregadores da hora 1/10, os que estão nas outras igrejas. Eles vão vir, vão tomar o lugar daqueles que a apostasia deixou aberta, as virgens nécias vão ser lançadas fora da igreja, irmão. Isso que vai acontecer com elas. E aí os da hora 1/10 se unirão com as virgens prudentes, juntos darão o alto clamor no meio da perseguição. Porque vai ser a perseguição que vai o quê? Impulsioná-los a sair a todo mundo pregando o evangelho. Entenderam? Agora um detalhe aqui no versículo 8. Já estamos quase indo aí para a parte conclusiva. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Pergunto para vocês agora, para vocês pensarem comigo. Por que as prudentes não deram um pouquinho do azeite delas para as nécias? É individual? O que mais? Será que elas eram egoístas, é isso? Não. Querido, se você pudesse pegar do seu azeite e dar para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, você faria isso? Claro que faria. Mas você não pode, por quê? Porque isso é individual de cada um. O caráter, ele é intransferível. No texto anterior você passou falando isso. E eu não posso usar a luz do outro. Isso, exatamente. Eu não posso usar a luz do outro para a minha salvação, para o meu crescimento espiritual. Eu preciso buscar isso por mim mesmo. Por isso que as virgens prudentes não puderam dar do azeite delas para as nécias. E olha o texto ali, né? Para completar o que eu disse aqui, ó. Por que as prudentes não deram do seu azeite para as nécias? Resposta: todavia o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito. Bom, em Ezequiel 14, versículo 20, o profeta nos dá uma mensagem que vai resumir tudo o que eu disse aqui na questão da experiência pessoal. Olha o que ele diz ali, ó. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio da terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Queridos, olha para mim, por favor. A experiência de Noé, a experiência de Daniel, a experiência de Jó, a experiência de Paulo, de Moisés, só vão salvar eles mesmos. Eu e você precisamos buscar e desenvolver a nossa própria experiência com Deus. Imagina comigo, você já parou para pensar, se esses homens aí estivessem aqui na terra hoje,
Imagina o apóstolo Paulo aqui hoje entre nós pregando o evangelho. O que iria acontecer com esse mundo? Imagina Noé, Daniel, Jó, Lutero, John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield. Imagina esses grandes pregadores que incendiaram o mundo no passado. Se eles estivessem aqui hoje, o que iria acontecer com esse mundo? Certamente esse mundo seria virado de pernas para o ar, irmãos. Mas tem um detalhe. Todos esses homens aí, eles estão aonde? Agora, mortos, dormindo no pó da terra. E quem está vivo nessa geração? Eu e você. Ou seja, Deus escolheu a geração mais fraca para pregar a mensagem mais importante da história. Amém. Por que Deus fez isso? Se ele pensasse do contrário, seria bem mais fácil, sim ou não? Era só ele deixar os grandes homens de fé para o final, não para o começo. Aí pronto, chegava o final, ele colocava um em cada canto do mundo e concluía a mensagem em um dia. Mas Deus não pensou assim. Deus escolheu eu e você, a geração mais fraca que já pisou nessa terra. Não existiu outra geração tão fraca como nós. É só você estudar a história do cristianismo e você vai ver. Estuda a história dos valdenses para você ver. Se eles estavam preocupados com a própria vida, eles davam vida, deram a vida literalmente para defender o evangelho, não renunciavam à fé deles por nada. Eles não se ofendiam, irmãos, com qualquer palavrinha, com qualquer chamada de atenção. Não, eles davam a vida para defender essa mensagem. Hoje, né, essa geração aqui, você não pode falar, não pode fazer uma repreensão, porque a pessoa já leva para o lado pessoal e já fica ofendida, não é verdade? A geração mimimi, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, senão se ofende. Essa geração aqui, se você pensar diferente deles, de alguém, já é uma ofensa para a pessoa. O fato de você pensar diferente já é uma ofensa. Tem que ser o quê? A palavra que usaram agora e inventaram nova, né? Uma palavra nova aí que inventaram para não contrariar o irmão. Como que é a palavra aí? Vocês se lembram? A palavra pós-moderna aí que inventaram? Politicamente correto. Eu tenho que ser politicamente correto, ou seja, eu não posso contrariar o meu irmão porque ele pensa diferente de mim, senão ele vai se ofender. Entendeu? A geração pós-moderna pensa assim. A geração pós-moderna é relativista. Você não pode mais pregar agora a verdade absoluta porque eles dizem que não, a verdade é relativa. Essa verdade é para você, para mim não. Isso é pecado para você, para mim não é. Por isso, queridos, essa geração é a pior geração que já pisou nessa terra. Mas a boa notícia, irmãos, é que, como eu já disse, Deus vai usar essa geração aqui, ó, pior, para concluir a sua obra. Sabe por quê? Sabe por quê? Escute isso agora. Porque não depende de mim, não depende de você, não depende de Noé, não depende de Daniel, não depende de Jó. Depende de quem? Depende de Deus. É Ele que vai concluir a obra. O poder é dele. Amém? E a chuva serôdia será mais abundante do que a chuva temporã. Ou seja, a última geração vai receber o poder dobrado, o poder mais abundante do que a primeira chuva. Por isso, a última geração vai ser a geração mais poderosa que já pisou nessa terra. Ou seja, Deus vai usar a geração mais fraca e vai transformar ela na geração mais poderosa que já pisou nessa terra e vai concluir a sua obra. E eu e você fazemos parte disso. Amém? Preciso concluir a mensagem, irmãos. Queridos, agora eu vou para o versículo 10, que é o versículo principal da mensagem. O que aconteceu então aí no contexto da parábola? As prudentes disseram que não podiam dar do azeite delas para as nécias, então disseram para elas ir comprar, certo? Então elas saíram para comprar o azeite, desesperadas, né? Elas saíram para comprar o azeite. E olha o que diz o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou quem? O noivo. E as que estavam o quê? Preparadas, entraram com ele, com o noivo, para as bodas, e o que aconteceu? Fechou-se a porta. Ou seja, lembra
Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Fala alto. Reavivamento e reforma antes que seja tarde demais. Em outras palavras, tarde demais para elas. Por quê? Porque depois elas voltaram, né? O versículo 11 diz: mais tarde chegaram também as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Em outras palavras, tarde demais. Não vos conheço. Em que sentido? Jesus está dizendo isso para elas, que não as conhece? No sentido prático, no sentido de intimidade, no sentido de experiência pessoal. Não no sentido teórico. Teoricamente elas também conheciam ele. Mas no sentido prático não, queridos. Porque elas tinham Cristo nos lábios, mas o mundo no coração. Elas cantavam louvores na igreja. Elas ouviram milhares de sermões. Mas o coração só ambicionava as coisas desse mundo. Não houve uma transformação no coração. Elas não permitiram que isso acontecesse. Queridos, é inútil ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Nós precisamos ter Cristo nos lábios, sim, mas também no coração. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções devem estar centralizadas nas coisas eternas. Aliás, o juízo será executado através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas intenções e também da nossa prática. Eu preciso concluir a mensagem dizendo para você o seguinte: tem uma boa notícia para te dar. Não fique assustado. Sabe por quê? Porque tudo isso que foi falado aqui vai acontecer no futuro, não aconteceu ainda. E hoje, Jesus está com os braços abertos aqui para te receber, com a porta da graça aberta. A porta ainda está aberta, meus irmãos. Amém? Você tem a oportunidade hoje de se entregar a Jesus mais uma vez. Você não precisa ser virgem nécia. É uma escolha sua. Você pode hoje, irmãos, assumir aí um novo compromisso com Jesus. Você pode hoje reiniciar, o reavivamento e reforma na sua vida, que você talvez começou lá no passado, quando você conheceu Jesus, mas o tempo foi passando e você foi esfriando, na verdade. Foi deixando de lado a oração como parte importante do seu dia. Antes você orava 2 horas por dia, agora você ora 10 minutos. Antes você passava horas lendo a Bíblia, estudando, agora talvez uns 15 minutos para estudar a lição. Queridos, chegou a hora de voltar a buscar o Senhor na madrugada. Chegou a hora, irmãos, de começar a acordar de madrugada para buscar o Senhor intensamente. Se você estudar a história dos grandes homens de fé que pisaram nessa terra, Martinho Lutero passava as 2 primeiras horas da manhã em comunhão com Deus. John Wesley, as 3 horas primeiras da manhã eram dedicadas a Cristo. Das 4 às 7 da manhã ele dedicava a oração e estudo da palavra. George Whitefield passava 8 horas por dia em comunhão com Deus. E muitas vezes, quando eles iam pregar, eles passavam 6 horas na presença de Deus antes de subir no púlpito. Por isso que eles fizeram o que fizeram, irmãos. Eram homens de oração. A oração, o estudo da Bíblia movia essas pessoas. Eles trabalhavam também, tinham suas vidas cotidianas, mas enquanto eles estavam trabalhando, eles estavam pensando no quê? No reino de Deus. 24 horas por dia com Cristo na mente, no coração. Isso é ser virgem prudente, queridos. Eu concluo com esse texto aqui, ó. Jesus está batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A casa, sabe o que é a casa? É o nosso caráter, a nossa mente.
A porta é a porta do nosso coração. Algumas pessoas dizem, né, que a porta é a porta da igreja. Eu nunca vi esse texto em lugar nenhum. Não existe esse texto. A porta ali, ó, isso aqui é um apelo pessoal, para mim e para você, não para a igreja toda. É individual. Ele está batendo na porta do seu coração, mas tem um detalhe, tem um porém ali, tem uma condição. Se você não abrir, ele não vai entrar. Percebeu que duas ações é de Deus, uma ação é do homem. Deus vai atrás do homem, Deus transforma o homem, mas o homem precisa permitir, precisa abrir a porta. Por isso que a salvação é pela graça. Não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação, porque Deus vai atrás de você primeiro, Ele que bate na porta. Foi Ele que deu a vida por você sem perguntar para você se você queria. Ele simplesmente morreu por você na cruz do Calvário, Ele te oferece essa graça, sem as suas obras. Agora, a sua parte é aceitar. Como que eu aceito? Abrindo. Abrindo, é uma ação minha. Isso é santificação. Bater, justificação. Abrir, santificação. E entrar, glorificação. Começa aqui e termina quando Jesus voltar. Entendeu? É um processo. E a casa é o caráter. Então eu finalizo com essa frase aqui, ó. A chave da porta da graça está com Jesus. E só Ele pode abrir e só Ele pode fechar. Mas a chave da porta do seu coração está com você. Só você pode abrir e só você pode fechar. Qual vai ser a sua decisão nessa manhã? Vai abrir ou vai deixar a porta fechada? Quer saber o que significa abrir a porta? A definição disso, para não ficar muito subjetivo aqui? Tem a definição também. A revelação nos mostra o que significa abrir a porta. Abrir a porta significa 3 coisas. Confissão, arrependimento, confissão e abandono de todo pecado conhecido. Isso é abrir a porta. Enquanto estivermos acariciando o pecado, o Espírito Santo não pode operar em nós uma obra no caráter, porque a obra no caráter é exatamente o resultado de abandonar o pecado. Isso é óbvio. E hoje é o dia, irmãos, de entregar a vida para o Senhor Jesus mais uma vez. Nós vamos cantar uma música agora. Enquanto a música toca, enquanto a música é cantada, se você deseja abrir a porta do seu coração para Jesus hoje e deixar Ele entrar e transformar você, aonde precisa ser transformado, talvez você já esteja na igreja há muito tempo, isso não importa. Se você está há 20, 30, 40 anos na igreja ou está há 1 ano, isso não importa. O que importa é como está a sua vida agora. Se você deseja abrir a porta, enquanto a música toca, se coloque de pé e eu vou orar por você no final.